Olá, está começando mais um programa Saúde em Evidência. Hoje o tema será doação de sangue. Tudo que você precisa saber, todas as dúvidas, todos os mitos e verdades, o nosso convidado de hoje vai esclarecer e vai deixar você muito bem informado. O nosso convidado hoje é o biomédico Williams Melo, que é professor da Faculdade de Medicina do Sertão. Lembrando que o nosso programa recebe o apoio do Grupo LW, líder empresarial e também da Faculdade de Medicina do Sertão. Olá, William, seja muito bem-vindo. Olá, Ilma. Olá a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar desse tema tão relevante para a saúde pública, que é a doação de sangue. A gente agora vai acompanhar um VT com mais detalhes, mais informações e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso programa. Por conta da minha perda de sangue, eu precisei receber 2 bolsas. E quando eu acordei e vi aquela bolsa de sangue, eu fiquei muito emocionada. O sangue é diferente, ele é único, ele é insubstituível. E foi por causa desse sangue que eu recebi que eu tô aqui hoje. Que bom contar com a sua audiência. A gente vai falar sobre doação de sangue. Já começando a perguntar aqui ao nosso querido entrevistado de hoje, Williams, o doador de sangue recebe alguma vantagem ao realizar esse procedimento? Então, Ilma, as doações de sangue no Brasil, elas são regidas pela legislação própria e aqui no nosso país, o doador de sangue ele não recebe nenhum tipo de remuneração ao fazer a sua doação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o doador ele vai de forma voluntária, altruísta, aos hemocentros de qualquer lugar do Brasil que disponha desse serviço de hemoterapia e ele não recebe nenhuma vantagem. Então, nós não fazemos nenhum tipo de pagamento a essa pessoa. Então, as pessoas que vão fazer essa doação, elas fazem isso de forma voluntária, elas vão realmente doar o seu tempo e o seu sangue para quem mais necessita. Na verdade, eu acho que a melhor remuneração é saber que você está salvando vidas, não é? E, William, quem executa a entrevista ao doador de sangue? Com a pessoa que se interessa em doar sangue, quando chega no centro, qual é o procedimento? Vocês fazem algum tipo de triagem? Qual o processo?
Então, o profissional que realiza as doações de sangue, nós chamamos, ele é conhecido no meio como triagista. Então, esse profissional que faz a triagem, ele pode ser um profissional formado em qualquer área, sendo da área da saúde, né, em qualquer profissão da área da saúde, e esse profissional receber o treinamento em triagem de doador, ele vai acolher esse potencial doador e é realizada uma entrevista com vários itens, várias perguntas em relação ao seu modo de vida, à sua condição clínica. Então, são feitas várias perguntas para poder esse potencial doador ele executar essa doação de sangue. Então, há uma triagem, e essa triagem ela é feita por qualquer profissional de saúde, desde que esteja habilitado nessa função. E de que forma o sigilo da doação é garantido? Muitas pessoas que procuram, eles exigem isso, o anonimato, ou muita gente não liga e quer mesmo que as pessoas saibam que eles estão fazendo essa boa ação? Então, esse processo de doação ele é totalmente sigiloso no que diz respeito a essa bolsa que vai ser recolhida desse doador de sangue. Mas muitas pessoas, como nós visualizamos nas redes sociais, elas tiram foto, elas mostram, elas incentivam essa doação. Então, o ato de doar sangue, ele é público desde que o doador ele queira que esse ato seja público. Porém, a bolsa que ele está doando, né, o seu sangue doado, a partir do momento que ele é retirado, ele é categorizado em código de barras, em numeração. Então, a gente deixa de trabalhar com a pessoa para trabalhar com um número para garantir que a amostra, que a bolsa que ele está doando, ela seja totalmente anônima, para que não haja identificação de quem é esse doador em nenhuma etapa do procedimento. Então, passa de um nome de uma pessoa e agora ele vira um código de barras e nós vamos trabalhar dessa forma com essa bolsa. Mas a doação, o ato de doar, né, o momento que você está fazendo esse ato, ele pode ser publicizado e é até interessante que ele seja para poder que outras pessoas que acompanham o doador, elas se sintam motivadas a fazer a doação também. E existe uma idade mínima para que as pessoas possam fazer doação de sangue? Sim, a legislação vigente, ela coloca alguns intervalos para realizar essa doação de sangue. Então, todo paciente, né, adulto, a partir dos 18 anos, até os 69 anos, ele pode realizar a doação de sangue sem nenhuma intercorrência. O doador que ele tenha mais de 70 anos, desde que seja a sua primeira doação, precisa haver aí um critério clínico, o médico precisa fazer essa autorização para poder lhe doar se o doador passou de 70 anos de idade. Os doadores de 16 e 17 anos, por eles ainda estarem categorizados como menores de idade, esses doadores eles precisam de uma documentação, de uma autorização do seu responsável, pai, mãe ou responsável legal. Então, com 16, 17 anos, você precisa de uma autorização escrita do seu responsável. E os doadores de 15 anos ou menos, pode acontecer uma doação? Pode, desde que o médico ele ateste que aquela pessoa menor de 16 anos, ela tenha condições clínicas de realizar essa doação. Mas, hoje no Brasil, a população doadora é a população adulta de 18 até 69 anos. Agora, William, em relação à quantidade de doações, tem uma quantidade restritiva por ano? A pessoa pode doar até quantas vezes? Então, há uma diferença pelo porte, pela massa corporal de homens e de mulheres, por haver uma diferença fisiológica, há uma categorização. Então, os homens, eles podem doar até 4 vezes por ano e as mulheres até 3 vezes por ano. Então, há essa diferença. Então, eu posso doar, se eu, na triagem, eu me encaixo nos critérios de doação de sangue, o homem ele pode doar 4 vezes por ano. A mulher pode doar até 3 vezes por ano. Sendo os intervalos entre uma doação e outra para o homem de 2 meses, então, agora, né, eu faço a doação, daqui a 2 meses eu posso voltar ao hemocentro e realizar uma nova doação. Então, no total, por ano, 4. E a mulher, 3 doações, intervalo de 3 meses entre uma e outra doação de sangue. Eu gostaria que você explicasse por que as mulheres doam menos vezes. Veja só, há um critério fisiológico que a massa corporal geral do homem é um pouco maior do que a massa corporal das mulheres, e aí o volume sanguíneo também acompanha esse cálculo. Então, ao doar, você vai ali dispor de mais ou menos
450 ml de sangue. Então, o homem ele consegue recuperar mais rapidamente do que a mulher, mas assim, vejam só, foi muito boa essa sua pergunta. As doações elas podem acontecer em intervalos menores, desde que o paciente, no caso da sua pergunta, né, as mulheres, elas têm um aval médico que ela não vai ter nenhum problema, nenhuma intercorrência em doar mais vezes por ano. Então, ao critério clínico médico, aquela mulher ela pode fazer mais doações e esse intervalo ser reduzido, e o homem também. Então, se ele pode fazer doações a cada 2 meses, pode ter no máximo 4, isso é a regra, mas existem as exceções. Se aquele paciente ele é rígido, aquele paciente ele não tem nenhuma intercorrência, então a mulher pode doar mais vezes e o homem também. Porém, para essa doação a mais, é necessário o aval médico, clínico, para poder realizar. Agora, em relação às condições clínicas, tanto homem quanto mulher, qualquer faixa etária, quais as condições clínicas para um doador de sangue? Durante o processo, né, da triagem, são avaliadas várias condições clínicas para os pacientes, para os potenciais doadores, né? Esses doadores eles precisam dispor de um peso corporal de 50 quilos, então eles precisam pesar 50 quilos ou mais para poder fazer a doação de sangue. Então, pacientes que têm um peso corporal menor do que esse, eles também podem fazer doação, porém, eles precisam de um aval clínico médico para poder ele doar se ele tem menos de 50 quilos. Então, essa é a primeira condição. A hemoglobina, que é a proteína que está presente no sangue do paciente, que é o principal, o componente principal das hemácias. A hemoglobina ela possui, né, valores de referência para homens e mulheres. Então, segundo as normas vigentes para a área da hemoterapia, a mulher precisa de 12,5 gramas de hemoglobina para poder fazer a doação e o homem 13 gramas de hemoglobina por decilitro ao exame feito lá na hora da doação, antes da doação. Se o paciente ele se encaixa nesses critérios também da hemoglobina dele está ok, aí também ele já passa para a próxima fase. Então, o primeiro critério é o peso corporal, o segundo critério é ao exame que é feito lá na hora, a hemoglobina está ok, e aí vão ser avaliadas outras condições clínicas. Vai ser feita toda essa entrevista clínica com o paciente, e aí esse potencial doador ele vai... nós vamos visualizar se há algum risco, se ele relata alguma condição de risco que possa provocar um perigo nessa doação. Então, por exemplo, o paciente ele relata perda de peso recente, o paciente ele ingeriu álcool nas últimas 24 horas, antes de 24 horas, o paciente ele possui alguma uso de piercing, tatuagem recente. Então, são várias perguntas que são realizadas para poder o doador ele executar essa doação de sangue realmente. Até então, ele é um potencial doador. Para ele se tornar, para a doação dele ser concretizada, aí existe toda essa linha de ações que vão sendo feitas. E depois dessa triagem, dessa entrevista, quanto tempo a pessoa está apta para doar? Leva um tempinho? Veja, a entrevista ela é no momento que antecede a doação de sangue. Então, o doador ele já vai ao hemocentro fazer a doação e lá, antes de executar, é feito esse processo. Então, no momento da doação. Então, ele não precisa ir antes, fazer esse procedimento para depois marcar a doação. E isso tem que ser feito no dia da doação. Williams, e mulheres que amamentam podem doar sangue? Veja só, mulheres que amamentam também podem fazer doação de sangue desde que elas passem de 12 semanas após o nascimento do bebê. Então, após 12 semanas, essa mulher pode realizar, sim, doações de sangue. A mulher grávida, por condições óbvias, ela não é indicada ela realizar doação de sangue, a não ser em casos onde o bebê necessita, dessa gestante, ele precisa de uma doação intraútero. E aí são condições clínicas mais sensíveis, que precisam ser avaliadas pela equipe, né, clínica, e aí a gestante ela faz a doação para o próprio bebê. Então, é retirado e é infundido intraútero. Mas a gestante, para doar para algum parente, alguém que ela conhece, não é indicado, ela não faz essa doação. Tá? Williams, e quais são as condições que impedem a doação de sangue de forma definitiva? De acordo aí com essa entrevista, vocês vão identificar quem realmente não pode doar sangue. Isso. Durante essa entrevista clínica, o triagista, né, o profissional que faz essa triagem, que geralmente aqui no Brasil hoje trabalham
os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, esses profissionais de saúde geralmente compõem o maior volume de profissionais que fazem a triagem. Então, durante essa entrevista, são feitas várias perguntas. Então, uma bateria de perguntas que são realizadas para os potenciais doadores. E aí, algumas condições são perguntadas ao doador. Então, quais são algumas das condições que excluem a doação desse candidato, né, desse potencial doador? Ele possuir um diagnóstico de algumas doenças infecto-contagiosas, como HIV, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas. Então, essas doenças elas deixam o paciente inapto definitivamente. Então, ele não vai mais conseguir fazer nenhuma doação, nem a primeira, né? Se assim ele disser, se ele verbalizar na hora da entrevista que já houve um diagnóstico prévio de hepatite B, por exemplo. O triagista ele também vai perguntar algumas situações. Se o paciente ele fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo, geralmente ele já vai ficar impedido de ser doador de sangue. Esse potencial doador de sangue, se ele teve algum diagnóstico de alguma doença dessa natureza, aí ele já não mais pode executar essa doação de sangue. Então, são situações que tornam esse doador inapto definitivamente. Muitas dúvidas sendo esclarecidas hoje aqui no nosso programa Saúde em Evidência. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta o Williams ele vai responder algumas perguntas de pessoas que têm dúvidas. Nós abrimos uma caixinha de perguntas para os nossos telespectadores também participarem do nosso programa. Então, após o intervalo, a gente volta com o Williams respondendo a todos. Até já! O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Queremos muito agradecer sua participação, são muitas dúvidas e agora a gente vai acompanhar a dúvida de uma telespectadora. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. O Williams agora vai responder a nossa telespectadora. Então, como nós já discutimos um pouquinho, a mulher... durante o processo gestacional, ela fica inapta, que aí é um termo que nós usamos dentro da área, que ela é uma inapta temporária. Então, durante o período gestacional, essa mulher ela fica inapta para fazer doações de sangue. Após o nascimento do bebê, 12 semanas após, ela volta a fazer doações regularmente, respeitando o tempo, respeitando o peso, respeitando toda essa situação clínica de cada indivíduo.
Williams, nós já falamos aqui da condição que impede a doação de sangue de forma definitiva. Agora, eu gostaria que você explicasse as situações que impedem a doação temporária, né? Com o tempo, a pessoa se trata e depois pode doar sangue. Em algumas situações, como nós discutimos, a gestação é uma inaptidão temporária, então 12 semanas após o nascimento do bebê, a doadora pode voltar. Então a nossa internauta, ela não se preocupe, né? Ela tente sensibilizar outras pessoas em casa para fazerem essa doação, para se tornar esses doadores recorrentes, doadores regulares dentro do serviço. 12 semanas após o nascimento do bebê, ela volta a fazer suas doações. Então a gravidez é uma condição de inaptidão temporária. O uso de piercing, tatuagem, tornam esse doador, ele vira um doador inapto temporariamente também. Então, depois de um tempo, esse doador volta a fazer essas doações de forma regulares. Episódios de gripe, como agora, né, nós estamos no meio dessa pandemia da Covid-19. Antes da pandemia, esse protocolo já existia das questões da sintomatologia respiratória da gripe. Então, a gripe, ela também é um impedidor temporário da doação de sangue. Então, qualquer intercorrência clínica, febre, diarreia, o paciente relate que ele está sentindo coriza, ele está com diarreia, ele está com febre, todas essas sintomatologias, ela vai tornar o doador inapto temporariamente. Então, a febre, ao cessar, passar 24 horas, esse doador pode voltar, ele vai fazer a doação. O sintoma respiratório passou 24 horas sem nenhum sintoma respiratório, esse doador volta, ele faz a doação. Então, algumas situações clínicas tornam esse doador inapto temporariamente. Há também intercorrências cirúrgicas, situações de cirurgias, elas podem tornar o doador inapto de forma temporária. E aí, para cada categoria, vão ter tempos diferentes, né? Cirurgia de retirada de tumores, cirurgias ortopédicas, cirurgias mais simples, retirada de sinal. Então, cada tipo de cirurgia há um tempo, 3 meses, 6 meses, 12 meses, que tornam aquele doador recorrente inapto de forma temporária. Então, para cada situação clínica, deve-se consultar a legislação vigente para que esse doador ele volte no tempo correto, para que ele não perca essa ida até o hemocentro e não possa realizar sua doação. Em relação à propaganda, como é feito a propagação das pessoas que querem fazer doação de sangue? Vocês fazem alguma campanha durante o ano? Muita gente procura voluntariamente, mas a gente sabe que tem que haver um incentivo. De que forma vocês chegam até as pessoas com essa informação? Então, um ponto crucial da doação de sangue e todos os problemas que nós temos hoje para a captação do doador em relação realmente à fidelização do doador de sangue. É um nome muito bonito, né? A fidelização. O que é isso? A fidelização é quando você torna aquele doador que ele é um doador esporádico, temporário, aquele doador que vai uma vez perdida lá no serviço, ele se torna recorrente, frequente, então você fideliza esse doador. Então, hoje no Brasil, a proporção de pessoas que são doadores fixos é muito pequena. Então, a conversão de um doador temporário para ele se tornar um doador permanente, recorrente, é muito pequena no Brasil. Então, quais são as estratégias? Então, a primeira estratégia é a divulgação dos benefícios dessa doação, né? Usar os meios que nós temos, as mídias sociais, a televisão, a internet, para que as pessoas entendam quais são os potenciais dessa doação. Então, é mais ou menos isso. É a gente tentar mostrar para a pessoa quais são os benefícios que a doação traz para as pessoas que estão nos hospitais precisando dessa doação. Então, acho que a comunicação ela tem que partir muito para isso, mostrar quais são os benefícios. Outra situação que eu julgo muito importante, nessa comunicação, a gente desmistificar a doação, porque muitas pessoas ficam com medo, é muito sangue, eu vou passar mal, a agulha para a retirada do sangue vai doer, e assim, a gente tem que desmistificar. A equipe que está nos hemocentros no Brasil, as equipes de Pernambuco, são equipes totalmente capacitadas inclusive para qualquer intercorrência que aconteça. Estamos recebendo aqui mais uma pergunta. Vamos conferir qual é a pergunta da nossa telespectadora.
O processo de doação ele é rápido, ele dura em torno de 12 a, no máximo, 15 minutos. O processo de recolhimento desse sangue, né, a captação na bolsa, dura até 15 minutos. É um processo totalmente supervisionado pela equipe dos hemocentros. Qualquer problema que aconteça, porque nós entendemos que a pessoa chega lá nervosa, a pessoa chega lá preocupada, ela passa por uma bateria de perguntas e aí ela chega muitas vezes tensa ao processo de doação. Mas, durante esse intercurso, a equipe ela está totalmente preparada para que a pessoa possa fazer sua doação da melhor forma. Então, quais são as formas? Então, investir maciçamente em comunicação e aí focar em qual é o benefício dessa doação, quem você vai estar salvando, e também desmistificar muitas vezes esses mitos que existem por trás do processo lá na hora que está sentadinho na cadeira fazendo a doação. São 2 pontos importantíssimos. Qual a quantidade de sangue que é retirado de cada doador? Pronto, então geralmente essa bolsa ela vai ter mais ou menos 400 ml de sangue. Então é a partir de 300 ml até 450 ml, mais 45 ml aí para os tubos, para os exames, não chega a meio litro de sangue retirado nessa doação. Então, é um volume que dentro dos padrões para cada paciente não vai haver nenhuma intercorrência, não vai haver nenhum problema da pessoa passar mal depois dessa doação. Acontece em casos sim. Então, cada pessoa tem que ser avaliada criteriosamente se ela consegue chegar até os 450 ml, se eu posso interromper o fluxo da doação antes desses 450 ml, mas que aquela bolsa tem o volume mínimo necessário para poder a doação ela seguir, né? O processo de doação ela seguir a partir dali. E qual a recomendação que você poderia repassar agora antes de chegar, se a pessoa tem que estar bem alimentado, tem alguma recomendação? E após a doação de sangue também, é mito ou verdade que a pessoa fica tonta, por exemplo, fica fraca? Veja só, a recomendação é que antes da doação de sangue, o paciente ele esteja alimentado. E aí, o ideal é que essa alimentação ela não seja rica em gordura, né, porque após a alimentação nós vamos começar a metabolização dos nutrientes e eles vão parar na nossa corrente sanguínea. Então, se você ingeriu muita comida gordurosa, um teor glicêmico alto, tudo isso vai parar, né, em algumas horas na sua corrente sanguínea. Então, fez uma refeição rica em gordura e vai fazer a doação, então o sangue do paciente ele vai conter alguns metabólicos que não vão ser tão interessantes para a gente. Então, antes da doação, o ideal é que o paciente ele vá alimentado, o doador, né? O doador ele vá alimentado, mas ele tenha feito uma refeição leve, né, que não seja rica em gordura. Se ele chega, e aí os hemocentros têm esse protocolo, se ele chega de jejum, né, então ele não fez nenhuma refeição até aquele ponto, então é oferecido um lanche para ele antes da doação. Tá? Então, se não comeu, se não se alimentou, ele vai fazer um lanche. Durante o processo, e aí vem as questões psicológicas e físicas, acontece, sim, de algumas pessoas elas terem algum processo de desmaio, alguma coisa do tipo. Acontece, mas aí na triagem nós vamos tentar identificar se a pessoa pode passar mal, se ela tem condições de ir até o final, se ela tem condições de chegar até o fim da doação, ou se não, se tem ali alguma resposta que ela nos dá que traz algum alerta para a gente que essa pessoa pode passar mal, pode ter alguma intercorrência. Mas pode acontecer sim, e a gente tenta minimizar isso pelo suporte que existe em torno. E aí, terminei a doação, não tive nenhum problema. Se esse paciente fez todas essas etapas, ele veio alimentado, ele não precisou tomar o lanche antes, ele vai tomar um lanche depois. Então, o serviço oferece um lanche após a doação de sangue. E também, além desse lanche, é necessário que o doador de sangue ele fique 15 minutos dentro do estabelecimento. Porque nesses primeiros 15 minutos, doei, é feita toda a retirada, né, do circuito que estava fazendo a coleta do sangue, não tive nenhum problema, levantei e saí da sala. Nesses primeiros 15 minutos, mesmo tendo acontecido tudo ok, lá na cadeira da doação, pode ser que esse paciente ele passe mal. E aí, nesse processo, é necessário que ele esteja dentro do estabelecimento. E aí é necessário que ele fique 15 minutos após essa doação, fazendo o lanche e em observação pela equipe que o assistiu desde o início. Então, doador,
né? Vocês coletaram o sangue. Quais os exames? Tem algum exame específico que a equipe faz para saber se aquele sangue realmente pode dar continuidade à doação? Então, são duas categorias de exames que nós vamos fazer dentro desse panorama da doação de sangue. A primeira é a classificação sanguínea geral, que a maioria de nós já deve ter feito em algum momento da nossa vida. Então, é feita a classificação sanguínea para saber qual é o tipo sanguíneo do paciente, se o paciente do sistema ABO, né, ABH, qual é o tipo do sangue do paciente, se ele é A, B, AB ou O. E também é feita a classificação sanguínea para saber outro grupo sanguíneo, que é o grupo RH. Então, quando eu falo, eu sou O positivo, o que danado é esse positivo que fica, né, nessa frase? Eu sou O positivo. O positivo ele é em relação a outro grupo sanguíneo, outro grupo de proteínas que estão nas nossas hemácias, que é o grupo RH. E aí, quem é positivo, eu sou A positivo, quer dizer que eu tenho essa estrutura A na minha hemácia e eu também tenho a estrutura D na minha hemácia. Então, quem é A positivo tem aí o antígeno A e o antígeno, essa estrutura D na sua superfície. Quem não tem essa estrutura D é classificado como negativo. Eu sou O negativo, então eu não tenho essa proteína D na minha superfície. Esses dois exames são os exames iniciais para a classificação sanguínea. Então, são os iniciais. Por quê? A partir dessa classificação sanguínea é que nós vamos estabelecer para quem essa bolsa vai. Porque, a depender do grupo sanguíneo do doador, há receptores, ou seja, há pessoas doentes ou que vão fazer uma cirurgia que podem ou não receber aquele grupo sanguíneo. Tá? Então, aí o primeiro grupo de exames realizados são os exames de classificação sanguínea, que é a classificação A, BH e RH, para saber. Também é feita a pesquisa de anticorpos irregulares, é outro exame também feito para saber se você possui algum tipo de estrutura que pode reagir contra as hemácias de quem vai receber o seu sangue depois. Então, também é outro exame que é realizado. Também é realizada a pesquisa de hemoglobina S. O que é isso? Para saber se o paciente ele é traço falciforme, se ele tem um traço da doença falciforme. Ou seja, eu não sou doente falciforme. Mas na minha genética eu possuo metade das minhas hemoglobinas, elas são hemoglobinas do tipo S. Num paciente que vai receber minha bolsa, ele pode não se beneficiar em potencial com aquela doação. Então, é necessário estabelecer quem são os doadores de hemoglobina S, que nós temos também. Então, também é feito isso. Então, da parte de classificação sanguínea, esses são os exames realizados. Muito bem. Tantas dúvidas esclarecidas, hein, sobre doação de sangue. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, mais perguntas dos nossos telespectadores. Fique ligado, a gente volta já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Erval só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a Grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção,
quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Que bom ter a sua companhia, ter a sua parceria, ter a sua participação aqui no nosso programa. Lembrando que recebemos o apoio do Grupo LW, líder empresarial, e da Faculdade de Medicina do Sertão. Estamos recebendo aqui mais uma pergunta. Vamos conferir agora na tela qual é a próxima pergunta do nosso telespectador. Então, o Williams vai responder agora a pergunta da nossa telespectadora, que quer saber o seguinte: posso pegar alguma doença doando sangue? Então, o segundo processo de investigação desse sangue que acabou de ser doado, né, nós já falamos dos exames para classificar o sangue, qual é o tipo de sangue que o doador tem. Agora nós vamos passar para uma etapa que é tão importante quanto, que é a triagem de doenças infecciosas. Então, hoje, aqui no território nacional, né, no Brasil, aqui nós fazemos 6 testagens, 6 doenças de importância em saúde pública são testadas dentro dessa bolsa doada. Então, quais são essas 6 doenças? É o HIV, a hepatite B, hepatite C, a doença de Chagas, sífilis e o HTLV, que é um tipo de vírus. Então, essas 6 doenças, elas são testadas para cada doação de sangue. Eu doei 3 vezes por ano. As 3 vezes você vai ser testado, todas essas doenças vão ser buscadas dentro da sua amostra para saber se aquela bolsa que você doou, ela tem segurança ou não. Então, ao doar sangue, o doador ele não vai ter teoricamente, ele não vai ter nenhuma intercorrência, né? Então, é feita a asepsia do braço, é feita toda essa limpeza, né, a retirada de algum micro-organismo que exista na região onde vai ser puncionado o sangue do paciente, mas durante a doação, durante o ato de doação, é quase mínimo a intercorrência de você pegar algum tipo de doença ali, né? E o principal que a gente busca também é a segurança de quem vai receber. Então, por isso que quando eu faço essa doação, o meu sangue ele vai ser testado para essas 6 doenças, para que, caso eu tenha ido ao Hemocentro, eu não sabia que eu tinha hepatite B, eu não sabia que eu tinha doença de Chagas, eu possa ser devidamente identificado, e esse meu sangue ele não vá para o braço de nenhum paciente que está numa condição de vulnerabilidade precisando dessa transfusão. Então, é um alerta dentro do serviço de hemoterapia, e aí esse sangue ele não segue, esse sangue ele é retido quando dá positivo para alguma dessas doenças infecciosas testadas, e o principal também, né, o muito importante para a gente, o nosso doador de sangue, ele é comunicado, é solicitado a volta desse nosso doador ao serviço para que ele seja devidamente esclarecido, para que ele entenda que ele passou por alguma condição, ele tem alguma doença, a gente precisa investigar, retesta esse paciente e dá todas as orientações e referencia o que é isso. E envia esse paciente para um local dos serviços de saúde que possam acolhê-lo e passar todo o seu tratamento, acompanhamento devido de acordo com a doença que positivou. Muito bem, Williams. Então, fica assegurado, na doação de sangue, você não pega nenhuma doença, mas como o Williams explicou, durante esse processo aí dos testes que são realizados, você já pode descobrir que já tinha alguma doença antes. E aí vocês têm todo o cuidado de entrar em contato com o doador para que ele possa começar um tratamento. Isso, é uma situação que é bem interessante dentro da área. É a seguinte, eu faço uma doação de sangue, depois ali de 15, 20 dias eu recebo um telegrama, recebo um comunicado, uma ligação ou um e-mail do serviço solicitando a minha volta ao serviço. E aí já fica aquele alerta. Muitas pessoas ficam com medo, meu Deus, então deu positivo para alguma doença. E agora? E aí as pessoas nem sabem o que é, mas muitas vezes pode ser o comunicado que a gente precisa fazer uma nova coleta para testar o paciente, para saber se ele tem aquela doença realmente. Ou, muitas vezes, com o passar dos meses,
aquela carta, aquela ligação é pedindo para você voltar para fazer uma nova doação. Então, muitas vezes as pessoas entram em desespero depois de 3 meses da doação, e não é porque deu positivo, é porque o Hemocentro precisa de você novamente. Mas há esse cuidado, sim, de chamar e de alertar o paciente, o doador, caso alguma testagem dessas doenças positive quando ele fez aquela doação. Williams, e como é que está o estoque de sangue nos hemocentros espalhados aí pelo estado? Eu gostaria que a gente também, no meio aqui da entrevista, a gente pudesse dar aquela reforçada, né? Para você que está aí assistindo o nosso programa, seja um doador de sangue, é muito importante salvar vidas. Então, como é que está o estoque? Então, nós estamos passando por períodos bem difíceis dentro da rede, da hemorrede nacional. Então, a pandemia ela fez isso, né? Vários serviços tiveram que ter seu acesso restringido para a população, e aí, dentro dos hemocentros, não foi diferente. Muitas pessoas que eram doadores recorrentes, que já eram fiéis doadores de sangue, eles pararam de ir para os locais por várias situações, né, que nós entendemos, a baixa locomoção, os alertas de você ficar mais restrito logo no início da pandemia. Isso fez com que as doações elas fossem caindo. Então, hoje, nós ainda estamos colhendo esses frutos da pandemia, infelizmente. Muitas pessoas elas não voltaram aos serviços para fazerem suas doações recorrentes, e os estoques, ou eles estão em alerta, ou eles estão críticos. Então, são várias campanhas que o Hemop tenta colocar, a Hemorrede de Pernambuco, chamando o doador, aquele doador recorrente, para voltar às suas doações fiéis, aqueles doadores que nunca foram ao serviço, que possam começar a ir aos serviços de saúde, né, os serviços de referência para fazer sua doação de sangue. Então, hoje a gente está aí num patamar crítico de estoque de bolsas de sangue, e é necessário que esses doadores voltem, e principalmente os doadores que nunca foram, as pessoas que nunca foram ao serviço, que elas possam ir, possam conhecer e possam fazer sua doação de sangue, que é muito importante, é muito necessário para a gente. Williams, mais uma dúvida aqui. Quais são os tipos de componentes produzidos pela doação? Explica um pouquinho melhor. Então, vamos lá. A doação de sangue, no momento da doação, o doador ele vai visualizar que apenas uma bolsa vai recebendo todo o seu volume de sangue doado. Só que aquela bolsa, a bolsa matriz, que nós chamamos, ela vai ser processada. Há muito tempo atrás, a bolsa ela saía daquela forma que vocês visualizam ao doar, né? Só uma bolsa cheia de sangue do paciente, e aquela mesma bolsa era transfundida, né? Era infundida no paciente que precisava, que estava lá no hospital. E isso era a doação de sangue total. Hoje, isso não é mais preconizado. Então, qual é a necessidade do paciente? Ele vai receber o hemocomponente necessário. Então, aquela bolsa que nós visualizamos, que o pessoal lá do Hemocentro retira e leva para outra sala, o que é que eles vão fazer com aquela bolsa? Aquela bolsa ela vai ser processada dentro de aparelhos para que possam ser gerados os hemocomponentes. E aí, quais são esses hemocomponentes? Nós vamos separá-los em concentrado de hemácias, que são as hemácias que dão essa cor avermelhada ao nosso sangue, as plaquetas, que elas são estruturas responsáveis principalmente, né, pela coagulação do sangue, ou seja, quando eu sofro um corte, então para o sangue estancar, as plaquetas que vão fazer uma grande parte desse processo, o plasma, que seria a parte líquida do nosso sangue, como também os leucócitos, que são as células de defesa do corpo do paciente. Então, vai ser separada em 3 grandes volumes, né? Plasma, plaqueta e hemácias, né? Esses 3 principais. Em outros subprodutos também podem ser feitos a partir dessa bolsa matriz, mas esses 3 serão os principais que nós vamos fazer e nós vamos fabricar. A partir do momento que esse plasma é preparado, que é essa parte líquida, eu ainda posso purificar mais ainda e retirar proteínas de coagulação para pacientes que têm algumas doenças da coagulação sanguínea, doenças genéticas como hemofilia A, hemofilia B. O doador de sangue pode ainda ajudar a fabricação de remédios para pacientes com hemofilia A, hemofilia B, outros tipos de doenças da coagulação. Então, são vários hemocomponentes e hemoderivados produzidos a partir de única doação de sangue. É onde vem aquele jargão, né, que a gente escuta muito. Você pode salvar até 4 vidas. Na verdade, hoje, com a tecnologia que nós temos aqui,
uma doação pode salvar várias vidas, mais de 4 vidas, a partir do momento que aquele seu sangue ele vira fator de coagulação, vira remédio para curar, para manejar doenças de pacientes como pacientes hemofílicos. Um ato tão simples, cheio de amor, cheio de doação, cheio de empatia, gente. Então, a gente reforça para que você se torne um doador de sangue. Procure aí um hemocentro da sua cidade, você que acompanha em todo o estado de Pernambuco, aqui pela TV 9 e também pelas redes sociais da TV LW. Nós estamos recebendo o biomédico Williams Melo, que é professor da Faculdade de Medicina do Sertão, falando sobre esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que ao final da nossa entrevista você foi comovido, sensibilizado e convencido de se tornar um doador de sangue. Williams, continuando aqui com as nossas dúvidas, eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores quem solicita uma transfusão e quais as principais condições que necessitam de transfusões. Então, o ato transfusional, ele deve ser solicitado pelo profissional médico. Então, a nossa legislação, ela coloca posto que o médico é quem faz essa triagem no paciente e determina se é necessário ou não a realização de uma transfusão. Então, hoje, o profissional de saúde habilitado para isso é um profissional médico. Existem protocolos específicos para isso. Geralmente, né, a avaliação clínica do paciente tem que ser feita para saber se ele necessita realmente dessa transfusão. E aí, um ponto importante também é que da pergunta anterior, né, quais são os produtos dessa doação de sangue? Para a gente entender que a bolsa inteira não vai ser doada para todo mundo, vai ser separada e os hemoprodutos, os hemocomponentes, vão sendo feitos até o ponto, a tecnologia chegou a esse ponto, nós temos os hemoderivados, que são essas proteínas que estão dentro dessa bolsinha que você acabou de doar. Então, o paciente que possui, por exemplo, uma dengue hemorrágica, ele está com um processo de hemorragia, ele não precisa de hemácias, ele precisa de plaquetas. O paciente que está com algum processo de anemia, de perda de sangue, né, abrupta, aguda, né, uma hemorragia, ou um paciente com anemia, um paciente que está com câncer, e esse câncer desencadeia uma anemia do paciente, ele vai precisar de um concentrado de hemácias. Então, assim, para cada situação clínica, nós vamos fazer essa solicitação. O profissional médico é o profissional que solicita esses hemocomponentes. E quais são as situações principais hoje que levam o paciente à necessidade de uma transfusão sanguínea? Então, distúrbios de coagulação relacionados à redução de plaquetas, como a dengue hemorrágica, hoje é um dos exemplos que nós podemos citar com muita tranquilidade, que nesses casos mais graves de hemorragia pela dengue, o paciente precisa de um concentrado de plaquetas. Doenças da coagulação, onde há redução de produção de plaqueta, precisa também da transfusão de plaquetas. Pacientes oncológicos, de forma geral, desencadeado um processo de anemia pelo câncer, por vários tipos de câncer, e aí esse paciente precisa também de uma doação de concentrado de hemácia pela anemia deles. Pacientes que vão fazer cirurgias extensas, como cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, então é necessário também ter um aporte de sangue lá estocado, para caso esse paciente necessite, ele use essa transfusão, essas bolsas de concentrado de hemácia. E a emergência geral, então pacientes que infelizmente sofreram alguma agressão, né, por arma de fogo, por arma branca, ou pacientes de acidentes, né, esses pacientes eles vão necessitar de uma transfusão de sangue, a depender da extensão das lesões. Então, esse é o principal público das doações. Nesse caso de acidentes, né, de agressões, que a pessoa perde muito sangue, até quanto eles podem receber o máximo? Veja, a necessidade é que a gente tente restabelecer o volume de hemoglobina a 10 gramas por decilitro. Então, você precisa fazer um exame no paciente, que é a dosagem de hemoglobina. O exame que faz essa dosagem é o hemograma, que acho que todo mundo já deve ter feito. Lá dentro do hemograma, no rol de exames que ele coloca, né, naqueles índices hematimétricos, um deles vai ser hemoglobina. Se a hemoglobina do paciente tiver menor do que 7, então geralmente já é um protocolo que ele precisa de uma transfusão. E aí cada bolsa de sangue, cada concentrado de hemácia, eleva mais ou menos 1 grama, nesse volume. Então o paciente está com 6, a gente vai tentar fazer aí 2, 3 bolsas para tentar estabelecer para 10 gramas o volume de hemoglobina desse paciente. Então,
chegou lá na emergência, está perdendo muito sangue pelo processo, pela lesão que ele sofreu, nós vamos estabelecer qual é o nível de hemoglobina e, a partir disso, o médico vai calcular quantas bolsas de concentrado de hemácia aquele paciente vai necessitar para chegar mais próximo a 10 possível. Em relação a essas campanhas que são realizadas nas redes sociais, a gente sempre vê, né, o pessoal pedindo doação de sangue para uma pessoa específica, para uma pessoa da família. Qual o processo quando a gente chega, eu quero fazer doação de sangue para determinada pessoa? Pronto, então dentro dos serviços de hemoterapia, nós vamos ter aqueles doadores ocasionais, que são sensibilizados por esses momentos, né, que nós discutimos, tentamos alertar, tentamos chamar essa atenção, mas também há muito disso, da reposição de estoque. O que é isso? Eu tenho alguém doente da minha família que está precisando de doações, que já está consumindo o estoque que o Hemocentro tem, porque ele já está internado, já está recebendo, e aí a família mobiliza todos os componentes, a comunidade, para fazer doações. Então, o ideal, como é que isso deve acontecer? Então, isso tem que acontecer, a família tem que mobilizar as pessoas, mas aí o ideal é que elas entrassem em contato com o serviço para saber fazer um agendamento dessas pessoas, para não chegar, sei lá, uma van com 15 pessoas, e aí, a depender do porte do Hemocentro, ele não faz mais do que 20 ou 30 doações por dia. Não tem como fazer 30 doações no dia. Eu chego com 2 vans com 10 pessoas cada. Então, assim, o ideal é que isso seja feito, sim, mas que converse com o Hemocentro. Lá no Hemocentro você diz, a minha doação é para fulano de tal que está internado naquele hospital. E aí essas bolsas vão ser direcionadas para a reposição do estoque do hospital onde o paciente está internado. Tema de hoje, doação de sangue. A gente vai para um pequeno intervalo e já a gente continua esclarecendo mais dúvidas para você. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Você quer um preço de arrebentar? Então vem que no Festival de Ofertas tem. Festival de Ofertas Lojas LW. Painel Bechara na nave só R$ 199,99. Estofado Herbal só 10 vezes de R$ 199,99. É o maior festival de ofertas que você já viu. Olha o que você vai encontrar. Fritadeira a grato só 10 vezes de R$ 39,99. Estofado Sorelli e Hibisco só 10 vezes de R$ 99,99. É preço por tempo limitado no Festival de Ofertas. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. A nossa telespectadora quer se tornar uma doadora de sangue e quer saber qual o endereço aqui do Hemop em Arco Verde, qual o telefone e qual o horário de funcionamento. Então, aqui em Arco Verde nós temos um hemonúcleo regional, então nós temos uma unidade para fazer doação de sangue, para fazer a entrega de bolsas de sangue quando é solicitado. Então, o Hemop Arco Verde ele funciona na Avenida Joaquim Nabuco, 412 no centro, ali nas imediações da Rádio Agnus Dei, próxima à Rádio Agnus Dei.
Funciona de segunda a sexta, de 8 até as 11h20, o processo de doação. Então, de segunda a sexta de manhã, você pode fazer sua doação. E o telefone para tirar dúvida, você que quer montar uma caravana para fazer um dia de doação aqui no Hemop Arco Verde, o telefone é o 38218551 para contato, para tirar dúvida e para se tornar um doador. Eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores, para que eles pudessem entender por que só no Hemocentro é que se pode fazer a doação de sangue. Tem toda uma estrutura, eu gostaria que você explicasse melhor. Então, Ilma, os serviços de hemoterapia aqui em Pernambuco, eles são organizados em rede, então é um serviço do Sistema Único de Saúde, acho que é importante a gente também falar disso, né, do SUS, do nosso SUS, e aí essa rede de hemocentros, ela fica localizada nas principais, nas cidades sede, nas cidades polo, em saúde na região, geralmente onde há um hospital regional, um hospital de grande porte, como é o caso do nosso hospital regional aqui de Arco Verde, do Rui de Barros, Correia. Então, os hemocentros, eles são localizados nessas cidades de maior porte. E por que isso? Porque há hospitais que necessitam desses serviços, porque fazem cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, atendem pacientes que estão internados em várias alas. Então, nossos hospitais aqui, eles têm essa característica e da nossa região também. Porque não pode ser feito em todo lugar a doação, porque há toda uma preparação de ambiente, de profissionais, de treinamento, de comunicação e também de maquinário para poder fazer a doação acontecer, processar essa bolsa, armazenar essa bolsa e também profissionais para executar os exames iniciais nessas amostras do doador de sangue. Então, há toda uma estrutura por trás e aí isso restringe aos serviços regionais para que as cidades vizinhas possam ser direcionadas para esses serviços regionais. Williams, gostaríamos muito de agradecer sua participação aqui no programa. Eu acredito que você esclareceu, tirou muitas dúvidas das pessoas que sempre acompanham o nosso programa. Muito obrigada, seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo debate, a todo mundo que está em casa acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. É um tema que nós precisamos discutir muito, sensibilizar muito as pessoas para que a gente possa aumentar muito mais esse número de doadores. Muito obrigado pela oportunidade. E assim finalizamos o programa de hoje, Saúde em Evidência, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que o programa é transmitido todo sábado, a partir das 9 horas, pela TV Nova e também retransmitido a partir das 20 horas pelas redes sociais da TV LW, Instagram, Facebook e YouTube. Você pode acompanhar a hora que você quiser, vai estar lá o programa salvo. Muito obrigada a todos. Lembrando que o programa recebe o apoio do Grupo LW, líder empresarial, e também da Faculdade de Medicina do Sertão. Até a próxima. Fiquem com Deus e doem sangue.